Chega aqui, William, fica aqui do meu ladinho. Aqui, isso, em pé. Não falou que ia beber, não? Não, por quê? É da Bíblia ou não? William, esse copo é levinho, né? Bem leve o copo de água. Acho que todo mundo aqui consegue segurar um copo de água. Você consegue segurar ele? Tá leve, não tá? Tá leve, né? Agora estica ele assim. Isso, fica assim. Continua leve? Então você vai ficar segurando aí um pouquinho. Faz parte do sermão, querido. Faz parte do sermão. Depois você vai entender algumas coisas que a gente vai falar aqui nessa manhã. Porque tá leve. O copo de água é leve. Todos nós conseguimos segurar esse copo de água muito bem. É um peso. É um peso que é leve. Mas muitas vezes, por nós insistirmos em segurar alguns pesos, isso acaba acarretando grandes problemas sobre as nossas vidas. O tema do sermão de hoje é: o peso ficará leve. Abra sua Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo 6. Vai ficar aí. Ninguém mandou ser filho, ser discípulo, ser líder de célula. Sobrou igual de lá na janta, vai ficar aí hoje. 2 Reis, capítulo 6, versículo 1. É só um pouquinho, porque você volta para o seu lugar. Amém? Segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 1. Ei, William, continua leve? Tá leve. Não pode abaixar. Daqui a pouquinho vai começar a fazer assim, vai começar a cair a água. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 1. Amém? Todos acharam? Quem não achou, acompanhe com o seu irmão que está do seu lado, dá uma carona para ele, vê alguém que de repente esteja sem Bíblia, para todos nós acompanharmos juntos a palavra de Deus. 2 Reis 6, versículo 1 diz assim: disseram os discípulos do profeta a Eliseu: eis que o lugar que habitamos contigo é estreito demais para nós. E parece aqui a igreja, ó. É estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão. Tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Versículo 3. Disse um, serve de ires com os teus servos. Ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegando ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau, lançou-lhe ali e fez flutuar o ferro. E disse: levanta. Estende ele a mão, e ele o tomou. Até aqui. Senhor, graças te damos pela tua palavra, Pai, que nesse momento agora vem o Senhor falar poderosamente conosco. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor já tem falado desde o início do culto, Senhor. O Senhor falou conosco através dos louvores, Pai. O Senhor falou conosco através, Pai, da ministração da oferta, através do teu servo, do Zumba. O Senhor falaste conosco, Pai, através do louvor também, que o pastor Zé Carlos entrou aqui a nós, Senhor Deus, a ti, Senhor. E nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem falado. Mas agora, Senhor Deus, precisamos ouvir a tua voz através da tua palavra. Esse tempo agora não pertence a nós, é teu, Senhor. Quebra, Senhor, em nome de Jesus, toda dispersão da mente, Pai, todo o cansaço, tudo aquilo que tem te roubar esse momento, nós repreendemos em nome de Jesus. Fala poderosamente conosco, porque para ti, só para ti, nós entregamos toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, hoje está cansado. Hoje uma pessoa está pesada, sabe, carregada. Isso parece que é algo natural do ser humano atualmente. Algo impressionante. Ó, gente, tem cadeiras aqui na frente, viu? Quem quiser sentar, pode todo mundo sentar aqui, tem lugar aqui na frente para sentar. É natural do homem poder ficar cansado de tudo aquilo que tem vivido. Ainda mais atualmente. Aqui em Orlando, então, parece que o peso se torna ainda maior, né? Ficamos ainda mais cansados ainda. E é interessante que, óbvio, queridos, que muitos desse cansaço nosso que nós vivemos, claro que tem cansaços e pesos que eu e você vivemos, que são pesos, assim, natural do dia a dia, né? Se você fez faxina em 5 casas num dia,
É natural você ficar cansado e pesado, não é, queridos? Se você trabalhou no brick o dia inteiro ali quebrando pedra, toda hora, é natural que você, no final do dia, é o natural, está inerente ao homem. É natural que eu e você, nós venhamos ficar cansados. Amém, queridos? É normal. Como, de repente, se você ficar dirigindo o dia inteiro, dirigindo Uber, dirigindo Lyft, dirige o dia inteiro, de manhã até a noite. É natural que eu e você, a gente fique cansado. Não é isso, queridos? Amém. Só que tem alguns cansaços que é muito pior do que você ficar o dia inteiro no sol trabalhando no brick. Existem alguns pesos que são pesos que não vêm por causa do brick, que não vêm por causa de uma vida de trabalho no Uber, ou por causa de 10 faxinas que você faça numa casa. Não é por causa disso. Tem pesos que nós insistimos em carregar. São pesos que no início é leve, parece leve, mas a gente insiste em ficar com esse peso muito tempo. E esse peso tem um momento que começa a ficar desconfortável na gente. Começa a nos doer. Esse peso começa a trazer um incômodo em que, de repente, a minha vida e a nossa vida, a gente não consegue avançar por causa desse peso que a gente insiste em segurar. Peso que, muitas vezes, nós insistimos. O peso de uma desilusão que você sofreu. O peso de uma mentira que contaram para você no passado e você viveu essa mentira há muito tempo. Existe peso que você segura da sua infância até hoje. Você insiste em ficar segurando esse peso. Era algo que já era para ter largado já, mas você insiste em segurar um bullying que fizeram você na sua infância. Insistimos em segurar alguns pesos que muitas vezes faz com que a nossa vida fique pesada. Peso da fofoca, peso de uma traição que você insiste em continuar carregando. O copo de água parecia leve no início. De fato era leve. Mas quando a gente fica muito tempo segurando algo que parecia leve, ele se torna um peso na nossa vida hoje. E aí, William? Tá tremendo, né? Tá pesado? Tá pesado, ele tá tremendo assim, ele vai ficar uma semana com o braço assim. Então, por que você não leva esse peso? Pode botar o peso aqui. Você sentiu melhor? Querido, larga o peso hoje em nome de Jesus. Porque você insiste em segurar peso que não é para você segurar. Amém. Coisas que já era para você ter largado na sua vida. Coisas que não era para você... Obrigado, filho. Deus abençoe. Coisas que já era para você ter largado. Não era para você continuar segurando. Mas a gente insiste em segurar algumas coisas. A gente insiste em segurar alguns pesos que não era para nós segurarmos. É interessante que no texto lido, Eliseu, ele dirigia a escola de profetas da época. Eliseu, ele dirigia uma escola que ensinava discípulos. E Eliseu estava com uma grande credencial. Ele era discípulo do maior profeta que pisou em Israel. Obviamente, Jesus classificou João Batista, mas para os judeus o maior profeta foi Elias. O maior profeta Elias. E Eliseu tinha essa credencial, era discípulo do profeta Elias. E ele administra essa escola de profetas. Só que no momento, a escola de profetas, esse curso, que eles estavam ali, os discípulos, estava muito apertado, estava estreito. De repente, igual aqui a igreja, né? Quando fica apertado, fica estreito. E eles decidem, vamos construir um lugar maior. Eles vão até o Jordão, cortam madeira, para tentar construir algo ainda melhor, algo maior, mais espaçoso para eles. E nessa de cortar madeira, um dos discípulos de Eliseu, provavelmente o machado estava mal encaixado, a gente não sabe o certo, mas ele cortando com o machado a viga, porque eu não encontrei machado, eu ia trazer machado aqui, queridos. Ele cortando com o machado a madeira, a parte da madeira do machado soltou e caiu na água e obviamente afundou. É pesado. Queridos, diz o texto que nós lemos que ele ficou desesperado, porque nessa época o machado era algo muito caro. O ferro era algo raro em Israel, era um artigo de luxo ter um machado, algo que continha ferro, era algo muito caro. E ele fica desesperado porque ele pegou emprestado, além de ser emprestado tem que pagar de novo. O ferro caiu e afundou na água.
É fácil a gente imaginar, alguns anos atrás, por exemplo, o celular. Celular hoje, todos nós, a gente pode comprar, faz um parcelamento, mas o celular, quando lançou o celular, quem se lembra dessa época, que quando lançou o celular lá no Brasil? Era 10 mil reais um aparelho que era numa mala, parecia um tijolo. Se você jogasse o celular em alguém, você matava alguém, era morte. Se jogasse, era um tijolão, assim, enorme. E era 10 mil reais. Você lembra, Juba, aquelas ações da Telerge, para comprar? Jesus, eu não lembro não, me falaram, eu sou louco, não lembro. Era muito caro, era algo muito raro na época. Por isso que era caro, era igual ferro nessa época. Era algo raro em Israel. E ele perder algo que não era nem dele, ele ficou desesperado. Aí o que ele faz? Ele chama o discipulador dele. Que o discipulador está com essas furadas, né, Rodrigo? Aliás, queridos, você não pode perder o Tadel 9h30 da manhã aqui. Está tremendo, tremendo. E a gente está falando sobre isso. A gente pode falar no Tadel também sobre isso. O discipulador, né, foi até o discípulo falou, meu discipulador, ó, caiu aqui. Que o discipulador, ele compra briga. Ele está junto, ele está ali junto com o seu filho. É como se fosse uma paternidade espiritual. E Eliseu vai ali. Onde caiu? Ah, caiu aqui. Se fosse eu e você, de repente, o que nós faríamos? Ah, caiu aqui? Somos discipuladores, somos pai espiritual. O que eu faria? Tiraria a camisa, tiraria minha carteira, meu celular de lá para não molhar e pularia no rio para pegar o ferro que está lá no fundo. Só que Eliseu não fez isso. Eliseu pegou um pedaço de madeira, jogou na água. E assim, um milagre, porque não foi um imã. E mesmo se fosse um imã, estaria distante. Caiu na água, o machado foi afundando, afundando, ficou no fundo do Rio Jordão, enquanto tinha uma distância muito grande. A água não ia fazer, não ia imantar, né? não conseguiria trazer de volta o ferro. Mas a madeira que Eliseu jogou ali fez com que o ferro, o peso que afundou, ficasse leve. Sabe o peso que tem afundado, de repente, a sua vida espiritual? Sabe o peso que tem afundado a sua vida financeira? Parece que é algo que está puxando para baixo. Deus te trouxe aqui porque o peso vai ficar leve em nome de Jesus. Porque a palavra do Senhor é que diz, vai ficar leve hoje em nome de Jesus. Para o peso ficar leve, em primeiro lugar, a gente precisa ter uma visão de crescimento. É o que diz aqui no texto. Acompanhe comigo, querido. 2 Reis, capítulo 6. Deixa sua Bíblia aberta em 2 Reis, capítulo 6, versículo 1 e 2. 2 Reis 6, versículo 1 diz assim. Disseram os discípulos do profeta Eliseu, eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós, está apertado, a gente tem que crescer. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos o lugar em que habitemos. Respondeu Eliseu, vá, ide. Querido, em primeiro lugar, para o peso ficar leve, a gente precisa ter uma visão de crescimento. Porque muitas pessoas continuam carregando um peso na sua vida, porque fica conformado com aquilo que está vivendo. Não, tá ótimo, tá tudo bem, pastor, tá bom ficar dessa maneira, tá bom ficar dessa forma. A situação muitas vezes está pesada, está difícil na nossa vida. Nós nos acostumamos com o aperto que eu e você muitas vezes vivemos, porque a gente não tem uma visão de crescimento. Ah, querido, não vive uma vida pesada, busque crescer em Deus em nome de Jesus. Não se acomode. Uma geração atual é uma geração acomodada, que não busca crescer, avançar em Deus, crescer espiritualmente, crescer na sua vida profissional, crescer naquilo que são as suas áreas. E muitas vezes nós nos acomodamos. A gente não se preocupa em crescer. Não se preocupa, Paulo, a fazer um curso de inglês, você que é professor também de inglês, o senhor não se preocupa em fazer um curso de inglês para poder crescer aqui. Ah, pastor, eu quero ter emprego melhor. Olhe por mim. Ah, você fala inglês, querido? Ah, yes, no, right, left, só. Mas, irmão, God, Jesus, mais nada. Faz um curso, meu irmão. A gente lê esse texto, é bonito, né, pastor? Crescimento, os discípulos querendo crescimento. Mas o que você está fazendo para crescer? Porque para crescer dá trabalho, tem que cortar madeira. Tem que usar de esforço, dá trabalho crescer. Crescer não pode, não existe acomodação em crescimento. Faz um curso de inglês. Se aprimora na área que você trabalha hoje. Se você de repente faz unha, é manicure, você vai ser a melhor manicure de Orlando. Você vai inventar uns Mickeyzinhos que bota na unha, e de repente você faz assim, a unha sai Espírito Santo, assim. Você vai inventar, porque você vai se aprimorar na sua área. Se
você faz Uber, bota assim algo diferente, chocolate, isso aí, você já sabe, né? Essas coisas assim diferentes, mas melhore aquilo que você passa. Trabalha com limpeza, bota um cheirinho que ninguém tem, olha o Senhor vai te dar. Mas a gente faz o quê? Tá bom. É para fazer o quê? É só para tirar os envelopes da cadeira, pastor? Todo no final do culto, eu vou fazer isso. É para fazer o quê, pastor? É só para levar o passageiro desse ponto até esse? Eu vou fazer isso. E não cresce. Meu irmão, assim, eu vou falar algo, eu não sei se eu falo em francês, não, eu falo em português mesmo, porque aí você vai entender também bem, né? Meu irmão, o inimigo do excelente é o bom, não é o ruim. A gente acha, não, o inimigo do excelente é o ruim. Não, o inimigo do excelente é o bom. Sabe por quê? Que o bom sempre te impede de você ir para o excelente. Porque tá bom, pastor, tá bom. Ô, pastorzão, tá preocupado comigo? Mas eu ganho $100 por dia, $90, eu consigo pagar meu aluguel, pastor. Sobra um pouquinho de dinheiro para eu comer, às vezes, no dólar. Amém, não tem problema não, é porque a gente tem que botar um novo. Porque às vezes é o dólar menu, eu compro o dólar menu toda semana, então não tem problema, sobra um pouquinho de dinheiro. Meu irmão, não, querido, não queira se acomodar. O inimigo do excelente muitas vezes é o bom, e Deus quer fazer uma obra na sua vida. Não se acomode, em nome de Jesus. A nossa condição financeira muitas vezes é apertada porque a gente tem uma visão de crescimento limitado, querido. Você sabe que eu não prego aqui teologia da prosperidade, não acredito nesse tipo de teologia, mas a verdade é que a gente poderia estar muito melhor do que a gente está hoje. A gente poderia estar muito mais à frente do que nós estamos hoje, agora. Jovens sem metas, jovens sem objetivo, não estudam, não buscam emprego melhores. Ah, querido, será que nós temos a visão que os discípulos tiveram? Sabe, os discípulos do profeta Eliseu? Olha, o lugar que a gente está estreito demais, tem que crescer, a gente tem que avançar. Olha, esse lugar aqui não dá não, a gente tem que morar numa casa melhor. Olha, essa condição financeira, esse trabalho que eu estou, não, eu preciso estar avançando mais ainda. A gente precisa ter essa visão. A visão de crescimento impede o peso na sua vida, faz o peso ficar um pouco mais leve. Muitas vezes a nossa família paga por nós não termos uma visão de crescimento. Não é porque o lugar é estreito, é que a nossa visão não pode ser estreita, queridos. Eu vejo na rua, outro dia não sei porque tinha um homeless na rua. Eu fiquei olhando assim para o homeless, fiquei pensando, meu Deus, ele fala inglês. ele tem social security. Ele é assim, é americano, ele não tem green card. Green card ele faz assim, ó, por green card, ele não tem green card. Ele é American citizen. E está pedindo dinheiro na rua. Quanto brasileiro queria essa condição, meu Deus do céu, e o homem está aí, eu desesperado, olhando assim, assustado para ele, abri o vidro e falei, I don't give for you money, I'm upset for you. Eu estou muito chateado com isso, meu Deus, I'm worried about that, my God, no. Por quê? Conformismo. Conformismo tá bom. Eu vivo da minha Bolsa Família. Eu vivo da minha pensão, tá ótimo. Ah, meu irmão, queira crescer. Eu trabalhei numa empresa 13 anos, 12 anos lá no Brasil. Essa empresa eu comecei no cargo assim, lá embaixo, aí depois me promoveram, colocaram como vendedor. Eu trabalhava de plantão nesse lugar. E nessa empresa tinham 6 supervisores, 3 trabalhavam num polo e 3 trabalhavam em outro polo. O supervisor era o chefe, que já estava há 20 anos no mesmo cargo, ganhava bem, Ítalo, tinha uma boa condição financeira, era chefão, trabalhava 24 por 48 horas. Era uma escala, mas era chefe, trabalhava no ar-condicionado, de terno. E quando entrei nessa empresa, eu falei, não, eu vou ser supervisor desse lugar. Aí todo mundo, que nada, ele não sabe de nada, não vai nada. Esses 6 aí são 6 que estão no mesmo cargo há 23 anos no mesmo cargo. Não tem como mudar, não dá jeito, não tem como mudar. Mas Deus vai me colocar lá, visão de crescimento. Se eu estou aqui, eu não estou aqui para ficar no mesmo cargo, estou aqui para crescer dentro da empresa. E eu comecei a trabalhar, e quando eu trabalhava na escala desses supervisores, eu falava para eles, olha, me ensina um serviço, quero trabalhar para você. Eu comecei a aprender todo o serviço deles, comecei a tirar as notas que precisavam ser tiradas, o atendimento ao público, comecei a aprender tudo com eles e comecei a fazer para eles.
E todo mundo lá, toda a equipe falava, você está trabalhando para eles ganham bem. Por que você está fazendo isso? Eles têm um bom salário. Eles só trabalham assim 24 por 48, trabalham 10 dias no mês, a gente trabalha todo dia e você está trabalhando para eles. Eu falava, estou trabalhando. Eu estou me preparando para crescer. Aí, queridos, assim, o dono da empresa descobriu um roubo que precisou dos 6, foram demitidos 3 dos 6. Iam colocar anúncio para contratar um cargo de executivo, iam colocar anúncio para contratar pessoas. Só que quando estava na reunião com os 3 que sobraram, os 3 honestos, que não roubaram, os 3 falaram, tem um funcionário aqui, que é o Sally, que ele é novo na empresa, tem pouco tempo, tem 1 ano aqui de empresa, só que ele aprendeu todo o serviço. Aí o outro falando, aliás, ele trabalha até melhor do que eu no serviço, ele tira muito bem nota, faz tudo muito bem. O Sally. Então vamos promover ele e vamos contratar somente 2 de fora. Quem foi promovido? Por quê, queridos? Visão de crescimento. Não faça somente aquilo que você faz. Vá um pouco além, meu irmão. Avance um pouquinho. O lugar onde eu estou está muito estreito, está pesado. A gente tem que avançar, meu irmão. Começa a pensar um aplicativo para ser gerado, algo que precisa ser feito para que você venha crescer, porque Deus tem crescimento para a nossa vida em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém. Olha para o teu irmão e fala para ele, meu irmão, olha bem para mim. Eu vou ficar muito conhecido aqui na cidade. Eu vou crescer em nome de Jesus. Segundo lugar, para o peso ficar leve, escolha quem estará com você. É o que está escrito no versículo 2. Versículo 2. Vamos para o Jordão, mesmo lá, cada um de nós pega a viga, construa um lugar em que habitemos. Podeu ir e vá. Versículo 3. Disse serve-te de ires com teus servos. Eliseu disse, eu vou. E Eliseu foi com eles. Chegando ao Jordão, cortaram madeira. Até aqui. Queridos, para o peso ficar leve, escolha as pessoas certas para dar do seu lado, meu irmão. Escolha as pessoas certas. Eliseu, a princípio, quando os discípulos falaram que iam até o Jordão para cortar madeira, o que Eliseu quis fazer? Eliseu falou, vai, eu te abençoo em nome de Jesus, pode ir. Só que os discípulos, eles não eram bobos. Eles sabiam que a capa de Elias, que significa a unção de Elias, existia uma unção, anointed em inglês, uma unção sobre a vida de Eliseu. Existia uma unção na vida de Eliseu. Eles falaram, não, Eliseu, não. Você tem que ir com a gente. Vai conosco, você tem que ir conosco. E Eliseu decidiu ir. Eles souberam escolher a pessoa certa para estar do lado deles. Mas o que acontece, queridos? Muitas vezes, meu irmão, carregamos um peso por nos associarmos com as pessoas erradas. Fazemos parcerias erradas, associações erradas. E o peso vem em cima de nós. Cuidado com quem você coloca do seu lado para andar junto com você. Às vezes a gente fica reclamando, está pesado espiritualmente, está pesado essa questão que eu estou vivendo. Muitas vezes são as nossas escolhas que estão dos nossos lados. Claro que nós precisamos alcançar os ímpios, você precisa estar falando, evangelizando, tendo amizade, trazendo, mas se associar já é muito diferente. Tem uma pessoa, André, que eu conheci, nesse caso eu conheci de perto mesmo. Um empresário, só que um médio empresário lá no Brasil, e ele desenvolveu um sistema muito bom, né? É um trabalho pessoal que ele faz. Eu não sei explicar aqui, não vou conseguir explicar. Né? E ele desenvolveu esse trabalho, só que ele não tem muito dinheiro. Ele tinha dinheiro, mas não tinha muito dinheiro. O que as pessoas que às vezes não têm muito dinheiro faz? Busca alguém mais rico, que tem uma condição para poder manter o seu projeto. O que ele fez? Buscou uma pessoa muito mais rica que ele e botou. E eu pensando, meu Deus, você podia fazer sozinho isso, não precisava. Mas ele chamou esse cara. Esse cara foi sócio dele e eles tiveram um projeto para ir para Jerusalém, para mostrar para 2 empresários mega lá em Jerusalém sobre esse projeto deles. Pagaram a passagem, eles foram lá e começaram a passar em Jerusalém para esses 2 empresários judeus sobre o seu projeto. Os 2 empresários no prédio deles lá comercial, o prédio inteiro deles, ficaram hiper empolgados, assinaram o contrato. Assinaram o contrato e ele falando assim, que ele já estava imaginando, era milhões, queridos, milhões de dólares sendo fechado ali. E ele imaginando o que ia fazer com esse dinheiro, vou pagar minhas dívidas, agora e dá para viver, falando, né? Dá para viver assim 10 anos sem precisar trabalhar.
só por causa desse contrato com esses dois judeus. E estava lá, momento de descontração, afrouxaram já a gravata, os judeus lá rindo, brincando com eles também. Até o momento que esse sócio desse rapaz cristão, esse sócio, ele ia na igreja, mas ele não era crente, ele não tinha se convertido. Aí esse sócio, nesse momento de descontração, falou algo que não deveria falar, chegou para os dois judeus que estavam ali e falou com eles: olha só, me diz aonde tem aqui em Jerusalém umas meninas para a gente ter uma noite com elas. Aí o judeu olhou assim: como? Não, menina de programa, me diz onde tem aqui em Jerusalém menina de programa para a gente se relacionar com ela. Aí o judeu olhou para o outro sócio dele: eu vou no banheiro. Foi no banheiro, ficou 5 minutos fora, retornou, falou: eu vi que você é casado. Você é casado, né? Vê a aliança na sua mão? É, eu sou casado. Pegou o contrato, mostrou assim o contrato para eles: olha só, se você não consegue ser fiel à sua esposa que está no Brasil cuidando dos seus filhos, você não vai ser fiel a essa empresa. O contrato está cancelado e rasgou na frente dele. Por quê? Associação errada. Saiba escolher quem vai andar do seu lado, querido. Às vezes, não, pastor, ele é crente, ele não se converteu, meu irmão. Uma coisa é você ir na igreja, outra coisa é você ter um encontro profundo com Jesus. Tudo é um processo, amém, é passo a passo. Mas a pessoa não era cristã e associa-se com pessoas que destruíram a vida dele mesmo. Nunca mais esse empresário, ele é bem de vida, mas nunca mais, por causa desse projeto, ele decolou mais. Ah, meu irmão, então, meu irmão, sabe essa nova fase da sua vida? Sabe esse novo projeto que você está vivendo? Não se associe com pessoas murmuradoras. Não se associe com pessoas que são fofoqueiras. Não se aproxime de pessoas que são pessimistas, sabe? Que só quer jogar peso. O machado que afunda só quer jogar peso na sua vida. Não se associe com pessoas que falam mal da igreja. Não se associe com pessoas que falam mal do seu pastor. Não se associe com pessoas que falam mal de família. Porque isso vai trazer peso para a nossa vida, em nome de Jesus. A gente precisa andar, meu irmão, com pessoas cheias de Deus, como os discípulos olharam para Eliseu: não, você tem que vir com a gente. Coloque pessoas cheias de Deus no seu caminho, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Olha para o teu irmão e fala para ele: meu irmão, pode andar comigo, eu sou cheio do Espírito Santo. Colhe em mim, meu irmão, colhe em mim. Em terceiro lugar, para o peso ficar leve. Para o peso ficar leve, mostra onde caiu. É o que está escrito no versículo 6, parte A. Versículo 6, na parte início do versículo 6, diz: perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Querido, Eliseu perguntou: onde foi que caiu? Ele foi, pegou e mostrou exatamente onde. Eliseu, meu discípulo, meu discipulador, caiu ali, ó, caiu ali, mostrou exatamente. Tem momentos que a gente precisa saber aonde nós caímos. Aonde foi que você caiu? Aonde foi que a sua fé começou a diminuir? Foi como? Não, pastor, sabe o que é? Eu estou desanimado na igreja. Eu estou desanimado de estar indo na célula. Eu estou desanimado de estar indo no culto. A gente olha assim e a gente pensa: peraí, tudo bem, pode acontecer? Pode. Mas, eu estou sentindo um mover de Deus na igreja inteira. Todo mundo comentando o que Deus está fazendo aqui. Somente você está desanimado de ir na igreja. Um mover de Deus na célula. Todo mundo falando da célula, todo mundo faz questão de estar... E você está desanimado para ir na célula? Não, tem alguma coisa errada. Provavelmente não é a igreja ou a célula. Pode ser algo relacionado a você. Será que a gente não consegue ver, querido? Aonde foi que caiu? Onde caiu? Onde foi que caiu essa falta de desejo de estar buscando mais a Deus? Foi onde? Foi muito trabalho? Está trabalhando muito e por causa disso você está perdendo a vontade e até mesmo a força para estar na igreja? Aonde foi que caiu? Será que foi porque de repente, não só pelo trabalho, mas domingo acaba acordando um pouquinho mais tarde, aí você chega, não consegue chegar no Tadel, que é uma carga assim de ânimo, uma injeção que é dada para nós, para avançarmos aqui. Tudo bem, não consegue chegar no Tadel, mas ele não consegue chegar no louvor da igreja, que tem sido assim, não tem um momento do louvor que eu não fico quebrantado, que eu não choro aqui, porque a presença de Deus tem sido notória, e chega na hora da palavra no meio, no final. Será que o problema não está... Onde foi que caiu? Será que onde caiu não foi por causa disso daqui?
A gente tem que analisar, querido. Muitas vezes nós não analisamos aonde caiu o peso. Por que ficou pesado? Por que ficou pesado estar em alguns locais? Por que ficou pesado a forma que eu vivo aqui na América? Por que ficou pesado? Analise-me, meu irmão, você tem que mostrar. Começa a reparar. Tem pessoas que não admitem, vivem na mentira, vivem no pecado, não conseguem mostrar aonde foi que caiu. Foi por causa dessa amizade que eu tenho, pastor. Eu acabo bebendo muito. Não, é por causa de uma pessoa que eu conheço, é por causa da minha família. Eu acabo indo para as drogas por causa dela. Reconheça onde foi que caiu, em nome de Jesus. Reconheça onde que caiu. Eu me lembro uma pessoa que roubou um irmão, que roubou um outro irmão. Ele roubou mesmo, uma questão de troca de apartamentos, que o pai estava dando. A vida dele só afundou até o momento que ele admitiu. Né? Sabe por que minha vida afundou? Por causa disso, porque eu roubei meu irmão. E a vida dele pôde dar uma mudança assim, radical depois que ele... A gente tem que admitir aonde foi que caiu. Em último lugar, o peso vai ficar leve quando nós colocamos Jesus. Interessante que era um ferro, né? Ferro poderia ser atraído por um ímã, embora tinha ali a água, né? Dentro da água, mas Eliseu, ele não joga um plástico, ele não joga uma folha que ele encontra, não. Eliseu, ele corta uma madeira e coloca a madeira na água. E diz o texto que nós lemos, que quando Eliseu coloca a madeira na água, o ferro começa, o peso, sabe? Aquilo que está pesado, começa a flutuar. Queridos, imagina essa cena, meu irmão. Eu ia pular na água, eu ia acabar estragando a cena, ficar tão feliz que está vendo aquilo. Começa a subir o ferro e flutua o ferro, o peso. Coloque Jesus naquilo que está pesado. Coloque Jesus aonde sabe que está pesado. É um ferro que puxou para baixo a sua vida. Coloque Jesus. O ferro, a parte da madeira representa a cruz de Cristo. Coloque a cruz de Cristo. É a madeira. É o madeiro que foi colocado ali para puxar aquele ferro. Coloque o Jesus, o Senhor Jesus na sua vida, que o peso vai sair em nome de Jesus. A palavra fala em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Jesus falando. Jesus fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque tomai sobre mim o meu jugo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Tomai sobre mim o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E por que você insiste em tomar um fardo pesado? Muitas vezes, querido, a gente insiste em carregar alguns pesos. Deixa eu chamar o Marcos aqui. Vem aqui, Marcos, por favor, filho. Vem aqui me ajudar com uma coisa. Hoje vai ser para a família, viu? É a família. Por favor, quem pode me ajudar a botar esse ponto aqui do lado, por favor? Eu queria pedir, por favor, para apagar a luz da igreja. Eu só queria a luz aqui onde eu estou, por favor, junto com o Marcos. Pode botar ele aqui em cima, por favor, Marcos? Eu quero fazer uma ilustração que eu já vi no lugar e eu quero fazer hoje aqui com vocês rapidamente. Pode abrir para mim, Marcos, por favor? Isso. Abre tudo. Volta aqui assim, o chão. Forma o chão, por favor, para mim aqui assim. Vou fazer uma produção aqui especial agora. Eu quero fazer uma ilustração que eu já vi uma vez, eu queria fazer com você aqui, para você poder entender um pouco melhor. Olha aí. Aí, pastor. Marcos, bota a sua mão assim, fica assim com a mão em cima do seio, assim, as duas mãos juntas assim, isso, assim, fica assim mais um. Isso, fica assim, tá? Vai deixar que vai pesar menos que doer. Querido, Jesus é aquele que puxa o ferro.
Não é isso que a gente aprendeu? Ele puxa o ferro, a gente bota a madeira e a madeira puxa o peso. E muitas vezes a gente não coloca Jesus naquilo que está pesado. A nossa mente insiste em guardar algumas coisas que traz peso para nós hoje. Tem pessoas que estão aqui hoje que vivem uma vida pesada porque essa vida, para mim não precisa não, é só para você. Porque essa vida de peso são coisas que você carrega que não era para você carregar na sua vida. Coisas que vão acontecendo na sua infância, que já era para você ter descartado isso da sua mente há muito tempo. Só que a gente não faz. Imagina esse ovo. Esse ovo é um peso. Pesado. Se ele cair no chão e quebrar, vai sujar aqui. Vai dar trabalho. E muitas vezes nós seguramos ovos na nossa vida, nos seguramos muitas vezes. É peso que nós estamos. De repente, você nasceu. Você nasceu numa situação que não era muito boa. Socialmente não era correto. Você nasceu em um local que não era para ter nascido ali. Às vezes você pensa, porque eu nasci nessa família? Mas você nasceu. Você pode segurar isso. Aí você nasceu nessa família, ficou muito triste. Mas você nasceu ali. Mas com 4 anos de idade, você começa a ver o seu pai brigar com a sua mãe. Seu pai chega em casa bêbado todo dia. É difícil a gente segurar um peso desse. Mas muitas vezes, quando você fica olhando seu pai, gritando com a sua mãe, seu pai agredindo sua mãe porque ele chegou bêbado em casa com 4 anos de idade, você vendo uma cena dessa, você guarda isso em você. É difícil, mas a gente segura. E aí, com 6 anos de idade, você vê o seu pai mais agressivo ainda. E ele sai de casa. Você começa a ter parte da sua infância a crescer sem o pai ou sem a mãe. E você fica muito chateado com isso, você não consegue entender. Os seus amigos, de repente, têm pai, têm mãe. Seus amigos veem o seu pai e sua mãe felizes, o pai deles feliz, mas o seu pai, a sua mãe, está divorciado. É difícil, mas você mesmo assim, com 6 anos de idade, você ainda consegue segurar esse peso assim. É difícil segurar, é complicado segurar. Mas você ainda consegue segurar. E aí vai. Os anos vão se passando. E com 9 anos de idade, 9 anos, você passa a segurar um segredo cabeludo, um segredo complicado. Porque com 9 anos de idade você não tem estrutura para segurar esse segredo. Tocaram em você de uma maneira que não era para ser tocado. Fizeram com você o que não era para ninguém ser, não era para ser feito. Te bateram de uma forma que nenhuma criança merecia apanhar daquela maneira. E você pega esse peso, ainda fica em você ainda. Tá complicado. É difícil a gente segurar tanto peso, mas a vida é assim, meu irmão. E você acaba segurando esses pesos, não tem problema. Aí você chega na adolescência, a primeira namorada. E essa primeira namorada trouxe a primeira grande desilusão na sua vida. Você foi abandonado por ela. E ela te trouxe uma tristeza, marcou a sua vida. E você continua segurando mais um peso. Mais um peso que é colocado na sua vida. Aí na escola te chamaram de burro, começaram a fazer bullying com você porque você tirou uma nota baixa, e você vai ficando triste com isso, a sua família está te criticando toda hora, você não consegue, você não vai dar certo em nada, olha a nota que você está tirando aqui, não tem jeito, e coloca mais um peso na sua vida, e você já está, assim, você não sabe mais para onde ir, e aí vai, e continua, você é marcado na sua juventude, e aí depois você ainda consegue ser traído no seu trabalho. É mais um peso, eu consigo segurar, mas está começando a pesar. Eu não quero que isso caia na minha vida e você começa a ser marcado na sua juventude, com tudo aquilo que você fez. E aí você consegue um emprego, mas dentro desse emprego, sabe, aquele emprego, o rapaz é cristão. Você foi traído dentro desse emprego. É colocado mais um peso. Tem muita coisa que eu estou segurando, né?
muita coisa. E mesmo assim eu tenho que ficar rindo para as pessoas, segurando esse peso todo, eu tenho que ficar rindo para as pessoas. Mesmo assim, com esse peso todo, que eu fico carregando na minha vida, eu tenho que me vestir bem, contar piada para me esconder para as pessoas. Tem hora que não dá para segurar todo esse peso. E aí a vida se encarrega de colocar mais um problema na minha vida. Tudo bem. Aí tem handle. Eu posso segurar até a hora que eu caso. Casei, achando que ia ter uma vida feliz. Chego mais cedo em casa para agradar minha esposa, mas ela não quer. Ela não quer. E simplesmente o divórcio vem na minha vida. É mais uma coisa que eu preciso segurar. E quando você pensa que está tudo bem, quando você pensa que está tudo sob controle, não, eu consigo segurar, essa rejeição familiar eu consigo, é colocado mais um peso em você. Esse peso cai. E você começa a ter depressão por causa desse peso que caiu. Você começa a sofrer por causa disso. Porque se esborrachou no chão. E quando você pensa ainda, não, a vida não vai ter mais nada para fazer contra mim, está tudo certo, você pensa que está tudo bem, não vai ter, mas aí a vida se encarrega de botar pessoas, sociedades erradas que começam a cair, aí começa a colocar mais coisas, aí você começa a se decepcionar dentro da igreja, com o pastor da igreja, começa a cair também, aí você começa a não querer dar mais chance para você mesmo. E por causa dessas quedas que começam a ter, você começa a não ser mais a mesma pessoa de antes. Você começa a viver algumas coisas que não era para você viver. Por quê? Porque tá pesado. Tá pesado demais. E as coisas começam a cair. Você não consegue segurar mais. É, pastor, mas a vida é muito difícil, é complicado aqui na América. Não dá para ficar aqui dessa maneira. Está muito difícil aqui, pastor. Está difícil. E quando você pensa que está mais difícil, querido, a gente tem que colocar Jesus na nossa vida. É Jesus que vai fazer diferença. Esse peso não é para você segurar coisas do seu passado. Isso te cansa. Tem um momento que começa você a ficar cansado por aquilo que você está segurando. E aí chega o quê? O machado caiu, o machado afundou. Você teve tantos problemas na sua vida. Mas a madeira, a cruz, é aquele que traz alívio para a nossa vida. Tomai de mim o meu jugo, ele é leve e suave. Ele é suave, não segure isso. Para que você vai segurar isso? Meu Deus, me ajuda aqui, Natan, por favor, filho. Segura aqui para minha... Vem comigo. Tem que colocar a madeira, que a madeira é Jesus Cristo. A madeira, às vezes, é colocada, ela pode até ficar mais ainda desconfortável, mas tem coisas que não é para você segurar mais. Queridos, quando nós nos convidamos, as pessoas falam, pastor, mas você vai ter... A gente se converte, os problemas acabaram. Não. Os problemas não acabaram. É que agora, com Jesus, eu consigo segurar os problemas. Com Jesus, eu consigo pegar o trauma do meu passado e colocar nele. Com Jesus, eu consigo pôr nele as minhas ansiedades que foram causadas por causa do meu passado. Com Jesus na minha vida, eu consigo ser agora uma pessoa que Deus sonhou que eu fosse. Não uma pessoa que o peso foi sendo colocado na minha vida. É por Ele. Com Jesus, mesmo que isso me causou um dano, isso me pesou, eu consigo viver uma vida diferente. É porque é Ele que segura o nosso peso. É Jesus que segura tudo aquilo que aconteceu conosco. E mesmo, pastor, mas caiu aqui na minha vida. Eu tive esse problema, eu tive essa queda. Jesus pega aquilo que caiu, faz novo em você, meu irmão. Ele pega, sabe? Ele pega, ele restaura. Caiu, mas eu vou restaurar a sua vida. Para de ficar carregando peso que não é para você carregar, querido. Para de ficar vivendo uma vida toda hora reclamando, murmurando. Fala que não sente nada na igreja, eu não quero ir para a cela, não quero para nada. E você fica carregando um peso que não é para você carregar. Coloque o peso em Cristo. É Jesus que vai fazer diferença. E quando nós tiramos o peso e colocamos nele, nossa mão está livre, né? Nossa mão está livre
para adorar o Senhor. Levanta a mão assim, mas só você está livre para adorar o Senhor. Você não tem mais o peso saiu da sua vida. E dá tempo, querido. Você está com ele? Dá para você segurar sem medo. Ô, Max, anda em volta da igreja para mostrar que você pode segurar todo o peso que você viveu na sua infância com uma mão só, tranquilo, como o Max está segurando, porque é o Senhor que vai fazer diferença na sua vida, querido. Coloque o peso nele. É a cruz que nos tira o peso. É a cruz que faz a gente ter uma vida em vitória. Em nome de Jesus. Vamos todos orar agora. Feche os seus